E o Botafogo vai encaminhando a maior humilhação da Série A que eu já vi na minha vida. Um clube que está a 12 pontos 2 semanas atrás do vice-líder. Nesse momento, não tem diferença de pontuação. E a sensação e a perspectiva que fica é que o Botafogo já perdeu esse título e que o Botafogo vai ter muitas dificuldades de se classificar para Libertadores. Surreal, né? Eu cravei o Botafogo campeão, tá? Eu cravei o Botafogo campeão faz umas 15 rodadas, 20 rodadas, sei lá. Quando abriu 10, 12 pontos, acabou. Acabou o campeonato, não é possível. Porque você sempre olha para a tabela e fala, pô, vai ter um Cuiabá em casa, eu vou ganhar. O Botafogo perde. Vai ter, sei lá, um Goiás em casa, eu vou ganhar. O Botafogo empata. Vai ter um clássico ali, eu vou ganhar algum? Não, o Botafogo perde mais uma. Assim, é surreal o que o Botafogo faz de esforço para não ser campeão nesse retorno e a perspectiva é que não vai mesmo, não. Quando a gente olha para a tabela e olha para o que cada time vem jogando e o fator emocional, o Botafogo tem tudo para não ser campeão, mas ainda tem o controle do campeonato. A aspas, controle é equivocada, porque nem mais o controle o Botafogo tem. Mas o fato é o seguinte: Botafogo, nesse momento, ainda é líder, mesmo perdendo o jogo de hoje, e tem um jogo a menos. Então, ele está com o campeonato ainda, vamos utilizar uma aspas exagerada, sob o seu controle, né? Basta vencer o jogo atrasado que vai abrir uma gordurinha de 3 pontos para o Palmeiras. Só que é que tá o detalhe, né? O Botafogo também tem o mesmo número de jogos do que o Bragantino, 31. E o Bragantino só tem 1 ponto a menos do que o próprio Botafogo. E adivinha, vai ter confronto direto entre os dois, ou seja, tromba no fogão, que não ganha nada aí faz 500 anos. E a perspectiva, aliás, ganhou a Série B, né? Mas o Botafogo é time grande, então teoricamente não se comemora e se vibra e se vangloria de uma Série B, não. Então, assim, cara, é surreal. O campeonato é maluco. E em contrapartida, o Vasco encaminha, uma aspas exagerada também, mas o Vasco tá conseguindo me dar uma reação histórica na Série A, que muitos torcedores do próprio Vasco cravavam o Vasco rebaixado na 10ª rodada. Já era, já foi, já caiu. Muitos falando isso. Tem que pensar assim, porque o que vem é lucro e já caiu para a Série B, 80% da torcida falou. Aí eu não cravei, não. Aí eu falei o inverso. Quando o Vasco me deu uma sequenciazinha ali, chegou o Ramon Dias, chegou algumas peças, o Vasco não vai cair. E tá emendando na sequência, nesse momento o Vasco está fora da zona do rebaixamento, venceu por 1-0 a equipe do Botafogo hoje no Clássico e chegou na 15ª posição. Óbvio, o Santos tem um jogo a menos, está jogando agora, tá 0-0 o jogo contra o Cuiabá. Acontecendo o empate, o Vasco cai para 16º. E óbvio, o Cruzeiro tem 37 pontos, mas tem um jogo a menos do que o próprio Vasco. Então, existe um cenário claro também do Vasco voltar para a zona aí nas próximas rodadas, mas, cara, é aquilo, velho. Eu já vinha pintando para vocês o seguinte. Eu sei que o campeonato ele muda bastante, né? O Cruzeiro vinha de 3 jogos muito ruins, depois fez 3 jogos muito bons, depois fez 2 jogos horrorosos. O campeonato ele vai oscilando e se alternando muito, não só em termos de resultado, mas em termos de desempenho. Então, a gente vê ainda um cenário que não dá para cravar nada. Ah, não vai cair mais e tal. Óbvio, eu ainda continuo convicto que o Vasco não cai. E sempre vinha falando isso, o Vasco não vai cair, o Vasco não vai cair. Eu acho que quem vai cair é o Santos e Goiás. Só que o Cruzeiro tá fortíssimo na briga para cair para a Série B, viu? Fortíssimo, meus amigos. E quem quis isso tudo aí foi Ronaldo Fenômeno, que eu já falei, o elenco do Cruzeiro é fraquíssimo, a janela do Cruzeiro, nesse meio de temporadas, para solucionar os seus problemas no meio, no ataque, foram reforços de Série B, e o técnico contratado foi um técnico de Série B. Ou seja, o Cruzeiro montou um elenco todo para cair para a Série B mesmo, em 17º. Se vai cair ou não, o tempo é que vai dizer. Para o Bahia foi um péssimo resultado também, né? Porque, óbvio, um time que está bem próximo na tabela, venceu, está brigando para não cair. E o Bahia tem aquele cenário maluco, né? Tipo, vamos supor, o Santos empata o jogo de hoje. O Bahia cai para 15º e Vasco para 16º, beleza. E o Bahia ele tem a mesma pontuação do Goiás, que é 17º, só que o Goiás, do que o Cruzeiro, que é 17º, só que o Goiás tá vivíssimo na briga. Tem 35 ainda, mesmo número de jogos do que o Bahia, e o Goiás vai jogar justamente contra o Santos no confronto direto. Então, assim, tá tudo muito embolado ainda, e a minha sensação que fica é que vai ficar muito nessa galerinha aqui, do 14º para o 18º. Óbvio, um Cuiabá pode entrar no balaio, o Corinthians pode até entrar no balaio, mas para mim não cai, tá? É questão de, ali de peso de camisa, não é nem peso de camisa, mas torcida, tem arbitragem ali de vez em quando, enfim. Cara, o elenco assim, de modo geral, eu acho que o Corinthians não cai, tá? Só para pegar esse panorama. Vamos aguardar o desenrolar da rodada e ver qual vai ser a pontuação do Santos no jogo de hoje contra o Cuiabá. Mas é o seguinte,
Sobre o jogo, o Vasco foi melhor do que o Botafogo. E sabe o que é bizarro? Veja só, nos primeiros 20 minutos, o Vasco não tinha chutado uma bola na barra. O Vasco não tinha ultrapassado o meio-campo. O Vasco estava muito acuado no campo de defesa, errando muitos passes. O Botafogo marcando pressão, roubando bola no campo de ataque, no campo de defesa do Vasco. Alguns zagueiros ali, Medel errando na saída de jogo. Até o próprio Paulo Henrique, que foi o melhor em campo, ele começou errando também no sistema defensivo, errando na saída de jogo. Então o Vasco começou mal a partida. O Botafogo criou chances para fazer 1-0 pelo menos. Só que não fez, né? E o próprio gráfico do jogo mostra isso. Até os 25 minutos, só deu o Botafogo em relação à intensidade. Só que aí, meus amigos, o Botafogo criou um pouquinho e não aproveitou. Teve Michael que salvou ali uma finalização de Tiquinho Soares, que Tiquinho Soares recebe um passe num erro de saída de jogo de Paulo Henrique na origem, Maicon salva a bola ali na pequena área, primeira chegada. E teve outra chegada ali aos 10 minutos, mais uma jogada perigosa que o Vasco errou na saída de jogo, mas que não gerou um gol, tá? Só que aí, meus amigos, vem o gol. E o gol que muda o rumo do jogo. O gol que faz o Vasco crescer muito na partida e o Botafogo sente muito o jogo de modo geral. Ó, 48, 52 posse de bola. E aqui aos 28 sai o gol de Paulo Henrique, que foi numa jogada no bambo, né? Tipo, sai um bombão, a espanada. Paulo Henrique já domina tirando do marcador, passa para o outro e aponta para o pé esquerdo. E ele não é canhoto, ele é destro. E ele finaliza de canhota, faz 1-0. Ali, o jogo muda completamente. Um Vasco que estava inseguro na partida, errando muitos passes, errando muito passe na saída de jogo também. Um Botafogo melhor coletivamente, marcando pressão com eficiência, sem ter nenhum susto lá atrás. O Botafogo estava melhor. Era uma massa do Botafogo? Não, mas o Botafogo estava melhor. E o Vasco não estava fazendo um bom jogo. Só que vem o gol. A partir daí, o Vasco ele passa a ter o controle total da partida, total do resultado. O Botafogo, em quase momento nenhum do jogo, ameaça mais o Vasco. Até o último lance, o Vasco praticamente não sofreu muito. Praticamente o Léo Jardim não teve que fazer nenhuma grande defesa. Então o Vasco teve o controle e criou chances para fazer o 2-0. No primeiro tempo teve o gol impedido de Peck. Mais uma vez, o Paulo Henrique participando bem da jogada. Aos 47 teve o cruzamento de Eric Marcos para cabeçada de Paulinho, a bola raspando o travessão. Então assim, o Vasco ele começa a ter o controle a partir do gol e termina o primeiro tempo 1-0. Vem o segundo tempo, gente, é um jogo que não acontece muita coisa, o Vasco continua tendo controle, recua um pouquinho, baixa um pouquinho as linhas, baixa um pouquinho os blocos, o Botafogo tenta ali e tal, mas não cria nada, e o Vasco sustenta 1-0, resultado justo. Acho que o mais justo ainda seria um 2-1, mas 1-0 tá justíssimo, o Vasco mereceu vencer mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro, e joga aquela pressãozinha na galera que briga para não cair e joga uma tromba ainda maior para o Botafogo, que tem tudo para aprontar uma das maiores vergonhas, talvez não só da Série A, tá? Da galera que sempre buscou o título, mas uma das maiores do mundo, talvez, pela circunstância de tabela e tal. Cara, é uma vergonha muito grande, pô. Eu acho que é a primeira vez que um clube na história do Brasil, pelo menos assim na Série A, vai ter 12 pontos de descolado ali pro segundo e vai perder esse título, pô. A sensação que passa é que o Botafogo vai perder o título. Bom, destaques individuais para o Vasco. Maicon, monstro, para mim foi o melhor jogador da zaga. Ele e Medel. Maicon foi melhor do que Medel. Muito seguro na partida durante todo o jogo. Salvou uma bola ali no início do jogo. Muito seguro por cima, por baixo, tranquilo na saída de jogo, de modo geral. Paulo Henrique foi o melhor em campo pelo gol, com muita ousadia, muita tranquilidade e velocidade para chamar a responsabilidade. O Paulo Henrique fez um bom jogo de modo geral, apesar de que começou mal, depois ele se recupera e faz uma boa partida. Enfim, de resto, o time batalhou, brigou, Zé Gabriel, Paulinho Paula e tal, Verrete brigou, batalhou, mas nenhum com grande brilho na partida não, tá? Fica mais hoje o destaque para Maicon e Paulo Henrique, para mim foram os dois melhores em campo do Vasco, e o time teve atitude, né? Teve mais coragem para vencer e conseguiu vencer com o apoio da sua torcida. Bom, tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. Deixa o like, ativa a sina todos e todos. Valeu.